Olha, tu tens um site. Não Sim, sei se queres promover o teu site, dizer aqui. sim, é o sandrabullet.com, onde podem encontrar toda a informação sobre o que eu faço. Podem encontrar também todas as músicas, estão lá, podem ouvir gratuitamente. Foi algo que eu sempre fiz questão. Toda a minha música está disponível gratuitamente no YouTube, Spotify, podem ouvir, não precisam de comprar nada. Se gostarem e quiserem contribuir, compram. E também no meu site podem fazer os downloads digitais, também tem merchandise, ou seja, tem os CDs, tem também estas camisolinhas que eu faço assim engraçadotas. Faço normalmente diferentes todos os meses. Agora, como estamos em dezembro, como é óbvio, É Natal. era o Natal, portanto, se não tiverem ideias para prendas de Natal, Olha, tem aí as vão lá, camisolas da Sandra. sandrabullet.com.store. Esta aqui é It's Still Too Soon to Play Christmas Songs. Portanto, se tu és daquelas pessoas que trabalham num centro comercial e não queres começar a ouvir músicas de Natal em outubro, não é? Exato. É a camisola ideal para ti. Eu sempre trabalhei num centro comercial, então eu sinto o sofrimento dessas pessoas, ninguém merece. E pronto, e também tem outra no Natal que é All I Want for Christmas is None of Your Business. Pronto, mas a letras pequeninas que é para as pessoas que têm que se aproximar para ler. Exato, para É ver. giro. E depois por Pronto, baixo metes o site. Ele chega a ver. Técnicas não, mais. tem lá o Sandra Bullet, pronto, e depois as pessoas ficam curiosas quem é a Sandra Bullet, basta irem ao Google. O Google diz sempre, confunde-me sempre com a Sandra Bullock, é uma desgraça, mas... Por acaso é que eu fiz pesquisa quando ia fazer é uma pesquisa. desgraça, é uma desgraça. Só encontrava a Sandra Bullock. Mas não, acho que aparece lá Did you mean the artist Sandra Bullock? Sim, Acho que já aparece. Eu encontrei, estamos a evoluir, pai, no segundo ou evoluir. terceiro link, mas volta e meia aparecia a Sandra Bullock. Exato. Exatamente. Pronto, então eu faço sempre questão de dizer, se pesquisarem como uma palavra Sandra Bullock, normalmente aparece. Estranho. Desígnios do Google, que ninguém percebe, é normal. Pronto, mas é isso. E o site também foi feito por mim. Foi também um projeto, lá está, eu vou à procura e faço as coisas. Mas é giro, porque depois acabas por perceber, não é? Eu tenho mesmo gosto em aprender. Eu acho que eu tenho o meu background em engenharia, tenho mestrado integrado em engenharia mecânica e acho que é mesmo este peixinho de aprender e de querer saber como é que se fazem as coisas. Eu divirto-me, às vezes também passo os carretos aqui, não é? A tentar não consegues fazer estar com que as quieta, coisas funcionem. Sim, eu tento. E agora até tirei 2 semanas, estou orgulhosa de mim própria, tirei 2 semanas totalmente sem internet, só no relax, observar os passarinhos, observar as estrelas. Eu adoro observar as estrelas e as constelações à noite, portanto, um dos meus hobbies. E é algo que eu faço realmente, faz-me muita falta. Sabes, porque às vezes tens tantas coisas aqui na tua cabeça que tu já nem sabes para onde é que te viras. E então estas 2 semanas foram mesmo muito boas, até para eu saber o que é que quero fazer no futuro, porque eu tenho alguns planos no futuro. Como é óbvio, tenho estes trabalhos que faço para outros artistas, tenho os meus streamings que faço semanalmente. Os streamings também foi muito engraçado porque eu comecei a ser freelancer, não é? Quando eu comecei a fazer música a tempo inteiro, foi realmente a gravar vozes para outros artistas, a fazer covers para outros artistas através da plataforma Fiverr e de repente fui convidada por uma plataforma de streaming que estava a começar, isto antes do Covid, portanto já foi iria fazer quase 3 anos, exatamente, vai fazer 3 anos em janeiro. Que eu tenho aqui. Exatamente, vai fazer 3 anos em janeiro. E sabes mais que eu, ótimo. Preparei-me. Sim, ótimo, perfeito. E então eles convidaram-me através do Fiverr, porque eu na altura já tinha muitas classificações e foi uma coincidência do caraças, porque eu já estava mesmo a pensar fazer streaming, estava a pensar começar ou no Twitch ou no YouTube. Estava mesmo, já até criei conta logo no Twitch e no YouTube para guardar o Sandra Bullet. E entretanto, nunca tinha tempo, porque já estava sempre a fazer trabalhos. Uma pessoa também precisa de ganhar dinheiro, não é? E uma pessoa, quando começa a fazer streaming, como sabes, tem que construir uma audiência. Como é óbvio, é um investimento de tempo inicial. E de repente aparece-me uma plataforma de streaming que está a começar só para artistas e quer-me realmente pagar para fazer streaming lá. Eu pensei, sim, por favor, claro, é isso mesmo. E eu comecei a notar que eu adorava aquilo. Percebes? Eu até tenho para já, quem quiser ver, esse primeiro streaming está no meu YouTube. É embaraçoso, verdade, é vergonhoso. Mas, não são todos os primeiros. Tudo o que é primeiro é embaraçoso. Por isso é que lá está, percebes? Porque isto é giro.
Porque eu vejo aquilo e é engraçado que eu tenho principalmente uma pessoa que ainda aparece nos meus streamings, estava lá no meu primeiro streaming e até há uma altura que eu digo o nome dela. Ela tem um nome muito giro, um username que é o Cat Says Meow, então é muito giro e, e ela aparece nos meus streamings às vezes. E às vezes eu vou lá e as pessoas, às vezes recebo comentários de malta que descobre aquilo e diz: Sandra, não sei o quê. Pois, o meu inglês horrível, com aquele aportuguesado, aquela pronúncia aportuguesada tão característica, não é? Eu não posso rir sobre o inglês porque eu sou péssimo a falar inglês. Portanto, eu não vou usar, prometo. Mas a cena é que eu por acaso sempre tive muita facilidade no inglês. E também tive a sorte de a minha mãe sabia falar inglês, então eu praticava inglês com ela em casa, ou seja, pronto. Mas não tinha noção que a minha pronúncia era tão má. Mas agora eu olho para trás e vou-me ouvir e eu meto as mãos à cabeça e penso como é que é possível. O treino leva à perfeição. É isso. É isso, Olha, opa. eu não te queria interromper, só que o nosso chat está aqui bué pessoal a dizer Sandra, olá Sandra, alô Sandra. E está aqui bué pessoal que só, olha, tenho que dar as boas noites. Tem que começar. Okay, a lista é longa. À Maria José, ao Francisco, que é o Salva Princesa, ao Cristiano, ao John, provavelmente em inglês, eu já falo em inglês, à Larissa, ao Ambo, ao John, outra vez, já aqui, e acho que não está mais ninguém. Tenha falado. Está aqui a Lelia. Leleia. Pronto. Sim. Pronto. Desculpa se então mal. A Larissa é exatamente a pessoa que eu estava a falar no início, a qual eu estou a produzir o álbum, e a Leleia é a marida, a esposa da Larissa, que também participou no álbum a gravar o violoncelo. Muito fixe. Olha, e tenho que também agradecer à Larissa porque ela seguiu aqui o canal da Twitch, o meu canal. Portanto, Larissa, acho que foi Larissa, certo? Exatamente. Muito obrigado, Larissa. Now I will speak in English for a bit. If you have any question for Sandra right now, feel free. Feel free to send in the chat and I will include it in our conversation. Eu queria te perguntar uma coisa, porque eu da investigação que fiz não percebi. Sandra Bullet é o teu nome artístico? É artístico, sim. Pronto. Sim. E de onde é que isso nasceu? Sim, então o meu nome original é Sandra Lourenço, mas o Lourenço em inglês tem aquela dificuldade do C de cedilha, como tu sabes, e então toda a gente no estrangeiro me chamava Lourenco e eu sentia-me como uma checa ou como uma russa, e então surgiu a necessidade de alterar o meu nome, não que eu não tenho nada contra ele, mas lá está, no estrangeiro tem contra o meu nome, então o Bullet veio exatamente do nome que já era da minha banda. A minha banda eram os Silver Bullet e foi mais eles não tinham nome quando eu entrei. Na verdade, quando eu entrei eles eram chamados os Red Boys, porque eram todos do Benfica. Entretanto, eu entrei e Red Boys deixou de fazer um bocadinho sentido. Então, Silver Bullet era realmente o que eu chamava o meu carro na altura. Eu na altura o meu pai deu-me o carro dele e era um Renault 21 daqueles grandões dos anos 80, prateado, então eu chamava aquilo de Silver Bullet, não sei porquê, porque aquilo não andava nada, mas pronto, eu chamava de Silver Bullet, devia ser, pronto, aumentava a minha autoestima se calhar. E entretanto eu propus nós nos chamarmos de Silver Bullet e eles gostaram e ficou. E então quando eu comecei a minha carreira a solo simplesmente adaptei e ficou Sandra Bullet, até porque já tinha uma bala prateada tatuada no meu ombro, então era um bocado chato mandar a tatuagem para o lixo, não é? Adaptei, e então tinha um SB, então ficou ótimo, porque passou de Silver Bullet para Sandra Bullet, está ótimo, está maravilhoso. Muito bom. Olha, por acaso eu sabia da história do carro, que eu li acho que está no teu site, se não me engano, e eu li a história do carro e achei imensa piada, mas não sabia que tinha associação depois com o nome, sabia que tinha associação com a banda, mas depois não associei uma coisa à outra. Olha, sim, pronto, estás a ver? Sim, eu sempre achei piada às Silver Bullets por causa, pronto, na mitologia não é o que mata o lobisomem, é aquela bala que passa por tudo, não é? E no fundo também tinha esse significado. Eu sempre fui uma pessoa muito assim, bola para a frente e vamos embora e não sabes, aprendes, e então também é um bocadinho assim, não é? Tudo para a frente. Bala para a frente. Bala para a frente, é isso mesmo.
Olha, eu estou a ver aí um cartaz da cultura FNAC. Eu não sei Uhum. se a pessoa que está lá és tu ou não, mas fiquei Sou eu, curioso sou. em Deixa ver saber. se, deixa ver se eu consigo. Top, Ok, muito bom. cá Pronto, está. eu só queria, era só Sim, curiosidade. sim, este foi da apresentação do meu álbum Longe, ah, bons tempos antes do Covid, que consegui apresentar o meu álbum ao vivo e consegui apresentar em 3 FNACs diferentes. Portanto, fiz um concerto cá em Coimbra e em 2 FNACs em Lisboa. Gostava muito de saber o nome dela especificamente, mas agora não me está a lembrar. A FNAC de Amoreiras, foi na FNAC do Amoreiras. E qual foi a outra? Já não sei, mas foi na outra que me fizeram este cartaz que eu adorei e depois deram-me no final. E este álbum foi realmente apresentado com a ajuda dos membros do Silver Bullet, que eles fizeram um favor na altura, eu convidei-os e eles vieram, aprenderam a tocar as minhas músicas e vieram apresentar o álbum comigo ao vivo. Portanto, Muito foi fixe. comigo na guitarra e com eles. Quer dizer, o baterista não tem muita opção porque ele é o meu namorado, portanto tem que vir, não é? Coitado. Coitado. Mas o Eduardo fez o favor de vir tocar connosco e realmente foi muito bom, porque lá está, porque pá, eles são pessoas excelentes, percebes? São pessoas excelentes. Simplesmente pá, tem a ver com os objetivos. E ainda bem que eu passei pela banda para perceber isso, sabes? Porque nós sempre tivemos uma química muito boa, mesmo de palco e mesmo. Pá, nós éramos e somos verdadeiramente amigos, percebes? Nós divertíamos, íamos a um concerto, divertíamos, estávamos juntos após e antes do Yeah. concerto, e ainda somos assim, percebes? Agora, como é óbvio, há este álbum e eu pá, quis incluí-los e dou-lhes uma parte dos lucros do álbum, que eles recebem uma parte, e ainda agora foi os 6 meses do álbum e já pá, temos que marcar um almoço, a Sandra vai pagar o almoço e já estamos a combinar o almoço e não sei o quê. É tudo assim. Muito Percebes? fixe. E realmente, olha, tenho pena, gostava muito que eles tocassem mais comigo, mas pronto, eles também não podem, ainda por cima o Yeah. nosso baixista agora está. Já tenho aqui, está aqui o Rigio Rega é o meu namorado e é o ex-baterista do Silver Bullet, e ele está aqui, FNAC Colombo e FNAC Oeiras, ok, ótimo. Pronto, então Pronto, foi eles isso. são ótimos para factos, pronto, eles estão lá para cá, eles estavam lá para isso. Eles estavam a apontar tudo o que acontecia. Estavam a fazer Sim, o Eduardo, o Eduardo é aquela enciclopédia humana que sabe as datas todas e a Muito ordem fixe. cronológica que as músicas foram inventadas. Top. A sério, totalmente.